Bora lá. Reta final. Vamos finalizar o ciclo de Áries por aqui. Quando a gente fala de Áries, a gente está falando do primeiro nível do elemento fogo. E quando eu falo do primeiro nível, eu não estou dizendo que os outros dois níveis são melhores. Imaginem um triângulo equilátero, com os três lados iguais. Um lado não é melhor que o outro, nem maior, nem nada disso. Simplesmente faz parte. Por que Áries é o primeiro nível do elemento fogo? Porque ele aparece primeiro. E aí aqui a gente encontra o fogo cardinal, eu já venho falando isso, né? O elemento, ele fala do funcionamento daquela energia, como que aquela energia se expressa. O elemento vem da polaridade. Qual que é a polaridade do elemento fogo? Polaridade masculina. E a modalidade que eu falo que é cardinal representa, imaginem uma roda. A modalidade cardinal é aquela que faz a roda girar. A modalidade fixa é aquela que mantém a roda girando e a modalidade mutável é aquela que vira a rota do caminho. Então a gente está falando do fogo cardinal, aquele que faz a roda girar, faz a mandala girar, Áries. Então o que a gente tira daqui, né? O primeiro elemento, o primeiro signo que aparece na mandala é o elemento fogo, o signo de Áries. Ou seja, ação. Se fosse o elemento ar, eu até poderia dizer, ok, pensa muito bem antes de agir. Mas é o elemento fogo que começa. Então, o que a gente tira com isso? Claro que é importante elaborar os pensamentos antes de agir e tudo mais, criar estratégia. Mas o fogo é o primeiro, o passo é o primeiro. É muito comum a gente ver Áries aprendendo a partir da ação, ou seja, agiu, deu certo ou não, bateu a cara ou não, mas agiu, antes de pensar às vezes. Isso é Áries. Mete a cara, se der certo, beleza, se não der, desvia o caminho e começa de novo. Isso é Áries. Mete a cara e vai. Venho repetindo isso inúmeras vezes porque, como eu falei, todo mundo tem Áries no mapa. Não é só as pessoas nascidas sob esse signo. E aí eu trago a importância, né, da ação, do movimento. Porque imaginar eu não vou me mover porque eu não sou de Áries. Porque o que a gente costuma ver por aí sobre signo é puro entretenimento. Eu já falei isso aqui. Ai, hoje, essa semana, sua cabeça vai doer. Ah, pelo amor de Deus. E aí, olha só. Lembra que eu estava falando da ação, né? Necessidade de movimento. E o que é que nos move? Vou voltar no tema. Sexualidade. Mais uma vez. Se você não é bem resolvido com a sua sexualidade, você não move. Imagine a sua sexualidade como uma bússola. Essa bússola, ela te guia. Para onde que a sua sexualidade te aponta? O seu lado animal te aponta. Ah, você está interessado, está com tesão em tal pessoa. Por quê? O que aquela pessoa representa? Então a sexualidade é a nossa principal bússola. A gente não precisa de mapa. Claro que o mapa ajuda, uma maravilha. Mas então, Áries representando o passo inicial como a sexualidade, a gente vê a necessidade dela. Então, se você não aceita a sua sexualidade, você nunca vai se tornar uma pessoa inteira. Então, o negócio é muito sério. Por isso que eu estou trazendo logo no início o que o primeiro signo já deixa claro, a necessidade dessa diferenciação. E aí eu tenho uma coisa que eu quero falar, que é o seguinte: a maioria das pessoas não são bem resolvidas com a própria sexualidade. E o que acontece? O que a gente vê no mundo? Um apontando o dedo para o outro. Se envergonhando pela atitude do outro, pelo que o outro é, porque o outro está usando ser o que ele veio ser. Isso que a gente vê. A gente vê esse monte de casos de... Enfim, vocês sabem do que eu estou falando. Por quê? Se uma pessoa não ousa ser quem ele é, não ousa fluir com a própria sexualidade, se o outro faz isso, a guerra vem na certa. Por isso que eu digo, a necessidade de defender a sua própria sexualidade depende unicamente de você. Porque senão as pessoas vão te manter enfiados debaixo da terra. E esse não é o propósito aqui.
A gente está indo rumo à humanização. Vamos sair da indiferenciação e desse inconsciente coletivo, certo? Um recado bem sério aqui é o seguinte: as pessoas que ousarem desafiar a própria sexualidade de vocês, uma dica do Deus da Guerra: enfiem no mínimo 3 espadas no coração dela. Se não for suficiente, enfia 10 pelas costas. E acaba com isso. Vocês estão entendendo a gravidade? E eu tô falando tudo isso no sentido simbólico, claro. Não vamos cometer nenhum crime para ser preso, porque o sistema carcerário do nosso país não é nem um pouco educativo. Mas destrua quem entrar na sua frente, se for preciso. A gente começa rumo à humanização, trazendo a raiva como principal ferramenta de movimento. E agora eu quero trazer um sincretismo bem interessante aqui pra gente. Vamos continuar ilustrando, né? O que significa sincretismo, né? É como se uma cultura falasse disso de uma forma, outra cultura falasse disso de outra forma. No fim das contas, a gente está falando da mesma coisa. Um exemplo, e é do que eu quero tratar aqui, inicialmente. Quando os escravos foram trazidos da África para cá, eles tinham a cultura e os deuses deles, que a gente conhece como os orixás. Quando eles chegaram aqui, o cristianismo era superior na época, né? E de alguma forma quis engolir a religião deles, vamos colocar assim. E aí o que eles faziam? Eles viam o sincretismo das duas religiões e faziam essa junção. Antes de falar, eu quero dizer que eu vou trazer aqui apenas a minha visão, que ainda é muito reduzida em relação aos orixás. Tenho muito a aprender, mas existe um sincretismo de alguns orixás com os planetas, e é isso que eu quero trazer. E eu tenho muita humildade para poder estar falando sobre eles aqui, porque eu sinto e sei o quanto eles são especiais para muita gente. Vamos lá. Qual seria o orixá sincretizado, não sei se essa palavra existe, com Marte? Temos Ogum, o orixá do metal, o orixá do punho, o orixá da guerra. Olha só, uma cultura diferente falando sobre o mesmo arquétipo. A gente está falando ainda do deus da guerra. Para a astrologia a gente conhece ele como Marte, nos orixás ele é conhecido como Ogum, pelo menos uma face dele, porque é bem mais ramificado. E quem é Ogum? Ogum é o orixá do metal, da guerra, da luta, o orixá defensor e o orixá do ataque. Tudo a ver com Marte. O que são os orixás, né, pelo que eu compreendo? São forças da natureza, ou seja, arquétipos, ou seja, deuses. Dessa forma que eu enxergo os orixás e acredito que não esteja muito errado disso. Então temos o deus da guerra, como Ares, como Marte, como Ogum, e várias outras ramificações, certo? Então vejam só a importância do guerreiro aqui, né? Ele aparece em diversas culturas como um elemento necessário na humanização. Agora eu quero trazer uma deusa super importante, que ela também pode ser relacionada ao signo de Áries. Ela é chamada de Palas Atena, ou apenas Atena, ou Atena. Eu prefiro Atena. E quem é ela, né? Ela é a deusa da estratégia militar. Ela junta a necessidade da ação, a raiva, junto da estratégia. Ou seja, quando a gente une a estratégia, o pensamento, o nosso conhecimento com a nossa ação, a gente está invocando Atena no nosso movimento, certo? Essa é a Atena. E o nascimento de Atena se deu de uma forma bem curiosa. Vou resumir bastante. De alguma forma ela nasceu da mente de Zeus, da mente de Júpiter. Então ela é considerada a filha do pai. Vejam só como que funciona esse arquétipo, né? Vamos olhar dessa forma. Vamos reduzi-lo à face de Atena. Aquelas mulheres, principalmente mulheres, que elas têm muito mais ligação com o pai, com o lado paterno.
É como se elas fossem o orgulho do pai. Essa é Atena, certo? Elas têm a assertividade e ação no mundo, ao mesmo tempo que ela tem a sensibilidade da mulher. É uma deusa que era considerada pelos gregos e romanos como bem principal, vamos colocar assim. Porque ela traz a estratégia da batalha. Porque simplesmente você sair esmurrando e quebrando e dando espadada também nem sempre te leva a algum lugar. Às vezes é necessário simplesmente cortar a cabeça. Mas uma estratégia bem colocada não tem preço. O conhecimento munido da ação. Os romanos conheciam ela como Minerva. E quem é Minerva, né? É a mesma Atena, só que eles davam outro nome. E olha só, uma história sobre Minerva, né? Teve uma certa vez que eles tiveram uma votação e essa votação ficou equilibrada. Os dois lados, enfim, né? A mesma coisa dos dois lados e precisava de alguém escolher qual lado venceria. E aí quem foi chamado? Minerva, a estrategista. E daí que surgiu o nome voto de Minerva. É o voto da decisão. É o voto que vai decidir qual lado que vai ganhar. Minerva que decide. E também nós temos um outro deus da mitologia nórdica que pode ser associado a Marte, Ogum, Atena e essa galera da guerra, chamado Odin. Todo mundo já deve ter ouvido falar de Odin. Ele também é considerado o deus da guerra, e como a cultura nórdica era uma cultura voltada para a guerra, para o desbravamento, Odin era considerado o pai de todos, o deus dos deuses para eles. Então, assim, qual a face do Deus de Deus, né? Qual a face de Deus que vai ter mais força? Vai depender da cultura. Existiu uma cultura muito antiga, 3, 4, 5 mil anos atrás, para mais, em que quem dominava era o matriarcado. Naquela época, a principal face de Deus era através da deusa. Eles acreditavam que quem dava a vida era a deusa, porque a mulher é que pare. Errado não tá. Claro que a gente deve levar em conta também as duas coisas, porque masculino e feminino estão unidos no mesmo símbolo. Eles não se separam. A gente vai falar mais da grande deusa mais pra frente. Agora, a gente está no deus da guerra. Então, o deus da guerra, Odin nesse caso, a história dele, pelo que eu conheço brevemente, diz o seguinte: ele ficou pendurado de cabeça para baixo na árvore do conhecimento, na árvore da vida, conhecida por eles como Yggdrasil. O que significa, né? Isso como símbolo. É como se a gente ficasse literalmente pendurado de cabeça para baixo pelo nosso eu superior, enquanto a gente aprende a lidar com os deuses. Então Odin ficou pendurado de cabeça para baixo e ali ele fez um sacrifício. Ele deu um olho para poder aprender sobre os mistérios da vida. E aí, ali ele aprendeu a ler as runas. E aprendendo a ler as runas, ele trouxe o conhecimento para o povo dele. Então esse é Odin. E com isso eu peguei uma música do Rausch e dei uma modificadazinha na letra dela. Vejam só. Se apresentou, a era viking já chegou. Põe a sua mão pra cima, porque Odin decretou. Então, quando a gente evoca o deus da guerra, seja em qual face for, para a astrologia ele é conhecido como Marte, como eu venho trazendo aqui, a gente busca o nosso fortalecimento como um ser único e separado dos outros, levando em conta os outros. Existe a importância de todo mundo ser incluído. Todos lá fora são você.